Você já se perguntou como é realmente o inferno? O conceito de inferno detalhado na Bíblia tem sido um tema de intriga, debate e contemplação por inúmeras gerações. Em essência, o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre como é o inferno? Bem-vindos, queridos amigos. Hoje mergulharemos profundamente em uma reflexão sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos da Bíblia e desvendando os mistérios que intrigaram a humanidade ao longo dos tempos. O que ela realmente nos revela sobre o inferno? Se você estiver interessado neste conteúdo, peço seu apoio com sua inscrição para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. O inferno é fogo ardente e sofrimento. A Bíblia menciona frequentemente que o inferno é fogo. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta ou anticristo e o falso profeta também estão, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." É um castigo eterno. Realmente, o que aguarda os perdidos? A resposta é sim. As palavras usadas deixam poucos sem dúvida. O grego não poderia ter expressado isso com mais força, mencionando o dia e a noite na frase "para todo o sempre", que significa literalmente para sempre. Jesus disse que o fogo nunca se apaga. Em Marcos 9:43 é mencionado: "Se sua mão faz você tropeçar no pecado, corte-a. É melhor entrar na vida manco do que ter as duas mãos e ir para o inferno, no fogo inextinguível." Você sabia que a palavra inferno vem do grego antigo e do termo hebraico Gena? Este era um lugar fora dos muros de Jerusalém que foi contaminado com o culto a Moloque e sacrifícios humanos, o que levou ao seu uso como aterro onde o lixo era queimado. O fogo ardente e os vermes que o infestavam faziam dele uma representação vívida e surpreendente do destino dos condenados. Este lugar também é chamado de Lago de Fogo, em Apocalipse 20:13-15, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são jogados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. A mensagem de Jesus era clara: sabendo o quão terrível é o inferno, vale qualquer sacrifício para ser evitado. Portanto, não podemos pensar no reino de Deus apenas no contexto da recompensa. Devemos também pensar em termos de sacrifício, trevas e desespero. O inferno também é descrito como um lugar de completa escuridão. Em Mateus 8:12, disse que alguns serão jogados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não consegue ver nada, e a única coisa que pode ouvir são os sons de tristeza e desespero. O uso de expressões como choro e ranger de dentes enfatiza o caráter aterrorizante da cena, exprimindo o sofrimento e a dor insuportável no inferno. Há um perpétuo ranger de dentes. É certo que Jesus não se esquivou de falar sobre o inferno. Na verdade, ele o fez com mais frequência do que qualquer pessoa na Bíblia. Existem certos ministérios que nunca mencionam o inferno ou qualquer coisa relacionada em seus sermões. Os condenados serão separados de Deus e de qualquer outra fonte de conforto genuíno e serão lançados nas trevas. É a escuridão que resulta de serem excluídos do céu, a terra da luz, sem esperança. Aqueles que estão de fora estão nas regiões das trevas. Mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como grande aflição, lágrimas derramadas sem propósito e angústia do espírito que ressoa eternamente. Isso descreve o sofrimento que os condenados experimentarão como resultado da ira de Deus. Aqueles que estão condenados pelos seus pecados rangerão os dentes, olhando com inveja para a felicidade dos outros e refletindo com medo sobre o passado que já passou.
A solidão é um dos sofrimentos mais profundos. O isolamento total, estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus, poderia ser uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1:9, é dito que essas pessoas pagarão a pena e sofrerão o castigo da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível que exista um Deus que não puna o pecado. A ideia de que um Deus que é amor não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo e equitativo no mundo. A punição aqui mencionada é definida como destruição eterna, usando a palavra iônios, que é usada 7 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação. O termo se refere à perda do bem-estar ou à destruição do propósito da vida. Em Lucas 5:37, os odres aos quais Jesus se referiu foram destruídos, o que significa que eles não eram mais úteis. Ainda existiam, mas não podiam ser usados novamente. Porém, a presença do fogo não é a única coisa que caracteriza o inferno. Enquanto o Senhor estava com eles no fogo, os 3 jovens hebreus de Daniel 3 não sofreram nenhum dano na fornalha ardente enquanto Jesus estava com eles. O inferno é um lugar onde os humanos estão separados de Deus e de tudo de bom e abençoado que se encontra em sua presença. O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, é resumido na frase longe da presença do Senhor. Não há mais nada a dizer sobre seus horrores, exceto o fato de que Deus e todos os aspectos de seu caráter estarão ausentes do inferno, exceto um, sua implacável e santa justiça. Não é errado que Deus se vingue. Entendemos isso quando compreendemos o que significa a palavra vingança. No grego antigo, a palavra traduzida como vingança não tem nenhuma conotação de ser vingativo. É um termo composto que vem da mesma raiz da palavra traduzida como justiça e transmite a ideia de uma administração firme e resoluta da justiça, não vacilante. Assim como as bênçãos do céu são eternas, o mesmo ocorre com a pena do inferno, seja ela literal ou simbólica. Agora, algumas pessoas pensam que essas descrições poderiam ser simbólicas, como metáforas para nos ajudar a entender o quão ruim é. Se é literalmente fogo ou escuridão, simbolicamente, o ponto principal é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que é frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos. É um lugar de trevas para onde vão os ímpios depois da morte. Qual é a origem do inferno? Muitos se perguntaram por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. A criação do inferno está intimamente ligada aos anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento inicialmente preparado por Deus para Satanás e seus anjos. Segundo Jesus, o inferno foi originalmente destinado a Satanás e seus anjos. No entanto, os seres humanos acabam lá porque escolheram se alinhar com ele e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para Satanás e seus anjos, ou seja, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por uma única pessoa. Embora algumas pessoas acabem lá, no final, Satanás e os outros anjos caídos deveriam ser os únicos a sofrer dentro dos limites do inferno. O inferno foi criado como punição final para os líderes da grande rebelião. O Senhor permite que outros, nas nações que ele julga, também vão para lá por causa do livre-arbítrio e da responsabilidade que o homem recebeu de escolher seu destino eterno, seja ele céu ou inferno. Foi estabelecido que os anjos caídos são uma realidade, embora a ideia de cair em desgraça possa ser um desafio para algumas pessoas entenderem. Mesmo que você queira acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história bíblica nos mostra o contrário. Sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo o que foi e será
é criado por Deus, inclusive o inferno, porque por ele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, governantes ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas e passaram a existir por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O inferno ou lago de fogo também será o destino daqueles que rejeitam a Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciou um caminho de salvação para todos que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. Um Deus que ama enviaria uma pessoa para o inferno? A resposta de Jesus, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, é claramente sim. Não é que Deus queira, mas que o homem se condena ao inferno eterno devido à sua teimosa cegueira, egoísmo e amor pelo prazer pecaminoso, rejeitando o caminho de salvação de Deus e a esperança da vida eterna com Ele. Haverá um dia em que a justiça será feita. Cada pessoa tem seu próprio destino, e embora cada vida seja única, a justiça de Deus é a mesma para todos. Todos nós desobedecemos a Deus, e esse pecado merece a pena máxima, que é a morte, pois o nosso pecado é, em última análise, contra Deus, um ser infinito e eterno. O castigo pelo pecado também deve ser infinito e eterno. Jesus indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os ímpios estão eternamente sujeitos à fúria e ira de Deus e saberão que seu castigo é justo e que só eles são os culpados. Existe o inferno. Ao discutir tópicos como a vida após a morte, a Bíblia se torna a principal fonte para muitas pessoas. Muitos acreditam no céu, mas poucos acreditam no inferno. No entanto, a Bíblia diz que ambos são reais. Todos pecamos, e a justa consequência de nossos pecados é a morte. Romanos 6:23. Esse castigo eterno é o que a Bíblia chama de inferno. A Bíblia descreve o inferno de várias maneiras. Um lugar com fogo eterno, Mateus 25:41. Um fogo que nunca se apaga, Marcos 9:44-48. Um lugar de destruição eterna, 2 Tessalonicenses 1:9. E um lago de enxofre ardente, onde há tormento sem fim, Apocalipse 20:10-15. Onde fica o inferno? Descrevendo-o com imagens que transmitem sua gravidade e medo, de acordo com a Bíblia, o inferno é real e serve como um reino de julgamento. Os apóstolos também alertaram sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, fala da ira vindoura e da necessidade de salvação através de Jesus para escapar de tal destino. Em termos simples, de acordo com a Bíblia, o inferno é real. É um lugar de punição e separação de Deus, descrito com imagens que enfatizam seu horror. A Bíblia nos encoraja a buscar o amor e a misericórdia de Deus. Em resumo, a Bíblia diz que o inferno é real, mas há esperança através de Jesus para evitar este destino e ter a vida eterna. A história do inferno serve como um aviso de orgulho e rebelião, mas também como um aviso de redenção e esperança. Pois embora o inferno seja uma realidade, a possibilidade de salvação também é. A morte inevitável da vida tem sido objeto de contemplação, medo e esperança ao longo da história da humanidade. Diferentes culturas e religiões têm crenças diversas sobre o que acontece após a morte. A Bíblia Sagrada oferece informações sobre a vida após a morte, iluminando o destino de crentes e não crentes. Jesus Cristo, através de seus ensinamentos e ressurreição, fornece respostas sobre a vida além da morte, desafiando os saduceus que negaram a vida após a morte. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enfatizando que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Marcos 12:26-27. Além disso, Jesus ofereceu consolo aos seus seguidores, falando-lhes sobre a vida após a morte no céu.
Não se perturbe o seu coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. João 14, 1, 2. Isso fala da promessa de uma habitação eterna com ele após a morte. Segundo Jesus, há dois destinos possíveis para as almas, um de consolo e outro de tormento. Na história do homem rico e Lázaro, o homem rico encontra tormento após a morte, enquanto Lázaro é consolado. Lucas 16, 22, 23. Não há estado intermediário. As almas passam diretamente para seus destinos eternos. Jesus explica que aqueles que creem não perecerão, mas terão a vida eterna, enquanto aqueles que não creem são condenados. Para aqueles que aceitam Jesus, a vida após a morte promete alegria eterna. No entanto, para aqueles que rejeitam Jesus, ele pinta um quadro sombrio, referindo-se a um lugar de escuridão onde haverá choro e ranger de dentes, exortando todos a tomarem decisões sábias, destacando o caminho estreito que leva à vida, em oposição ao caminho largo que leva à destruição. Mateus 7, 13 e 14. Jesus, através de sua ressurreição, respondeu afirmativamente às perguntas sobre a vida após a morte. Como crentes, podemos encontrar conforto nas palavras do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. A vida após a morte não é consoladora para aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador. Após o julgamento, aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador enfrentarão um destino eterno de separação de Deus. A ideia do inferno pode parecer assustadora, mas a boa notícia é que podemos evitá-lo. Crendo em Jesus e em seu sacrifício por nós, podemos nos salvar de tal destino. Como diz o ditado, agora é o dia da salvação, o que significa que não devemos esperar. É essencial acreditar e confiar em Jesus agora para estar com Ele para sempre no céu, em vez de enfrentar o castigo eterno no inferno. A mensagem principal da Bíblia não é o medo do inferno, mas o amor, a graça e a salvação oferecidos por meio de Jesus Cristo. Ele oferece esperança e um caminho para se reconciliar com Deus, buscando a vida eterna em sua presença. No livro do Apocalipse, um tempo de julgamento é profetizado. Satanás, o enganador e acusador, finalmente encontrará seu fim no lago de fogo, onde será atormentado dia e noite para sempre. Após o julgamento final de Satanás, haverá um grande trono branco, onde cada indivíduo será julgado de acordo com suas obras e aceitação ou rejeição da salvação de Cristo. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida também serão lançados no lago de fogo, em eterna separação da presença de Deus. No entanto, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e o dom da salvação experimentarão a vida eterna nos novos céus e na nova terra, onde a tristeza e a morte não existirão mais. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Concluindo, os ensinamentos da Bíblia sobre a vida após a morte destacam a importância da fé em Jesus Cristo. A escolha é clara: vida eterna com Cristo ou separação eterna em tormento. A Bíblia exorta cada alma a abraçar a salvação oferecida através de Jesus, garantindo um futuro glorioso e esperançoso. Querido Pai Celestial, hoje nos reunimos aqui buscando compreensão e clareza sobre as verdades da Tua Palavra. A Bíblia nos diz que tanto o céu quanto o inferno são reais. Pode ser opressor pensar sobre isso. Ajuda-nos, Senhor, a entender a gravidade de nossas escolhas e as consequências que elas acarretam. Lembra-nos do Teu amor e do sacrifício que Jesus fez para nos oferecer uma saída do castigo eterno. Concede-nos a sabedoria para compreender essas verdades e o coração para ir até Ti. Oramos por aqueles que podem estar com medo ou cheios de dúvida, que eles possam ser consolados ao sentir Tua presença.
Obrigado, Deus, por nos dar Tua palavra como guia e por sempre estar presente para nos ouvir quando oramos. Ajuda-nos a viver vidas que reflitam Teu amor e graça, para que outros conheçam e entendam a esperança que temos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição para que não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Abra sua mente e expanda nossa compreensão. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.